Gente, é um prazer ter o Rafa aqui. Olá, pessoal. Tudo bom? O Rafa, pro pessoal novo. Gente, pro pessoal, quem não foi da época do Rafa, levanta a mão. Eu fui só um tiquinho. A gente foi. Eu não fui. Eu fui. O Rafa passou o bastão pra gente. Mas o Rafa, depois o Rafa pode fazer um breve resumo. Mas o Rafa ficou há muitos anos com os adolescentes e até os jovens. E alguns continuam no trabalho. Alguns continuam no trabalho. Tem que ser uma questão. Mas o Rafa, ele tem uma bagagem gigantesca e sempre está abençoando a gente. Então, ele vai ter, a gente vai ter o privilégio de ouvir um pouquinho do que o Senhor compartilhou com ele nesses dias. Vamos estender a mão, orar pela vida dele? Pai, obrigado pela vida do Rafa, pela vida da Paola, Senhor, dos filhos, que o Senhor possa estar abençoando e derramando cada vez mais a tua unção sobre a vida deles. Que o Senhor possa encher o vaso deles e transbordar. E que transborde e alcance as pessoas que estão ao redor da vida dele. Abençoa esse tempo da palavra, que o Senhor possa usar a boca do Rafa como um canal mesmo de bênção para esses adolescentes. Nós te agradecemos e honramos a vida do Rafa. Em nome de Jesus. Amém. Legal, gente. Obrigado pela recepção, pelo carinho. É um prazer estar aqui, como sempre. Você aqui muda ou não? Não deita, não. Não, embaixo. Tudo bem, não tem problema. Não. É um prazer estar com vocês aqui depois de algum tempo. E é bom rever algumas carinhas aqui, ver carinhas novas que eu não conhecia. Você, seu nome? Felipe, legal. Você, do fundo? Enzo. É primo dos dois aí, não? Amigo? Namorado. Tô desatualizado aqui. Legal. Muito bom. É um prazer mesmo estar aqui com vocês e ver a Valentina aqui de novo, com a mesma potência, até uma potência maior do que ela saída aqui, é bem satisfatório. Deus vai te usar bastante, muito, então não só ela, mas vocês aqui do louvor, muito bom ver vocês aqui. Legal. Quero compartilhar uma mensagem que está lá no texto de Gênesis capítulo 39, quem tiver com a Bíblia aí, seja papel ou virtual. Aliás, vamos começar do capítulo 37, Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Eu vou ler aqui do versículo 23 até o 27, depois a gente vai pular lá para o capítulo 39, tá? Então fica atento aí acompanhando. A minha versão aqui talvez seja um pouquinho diferente de vocês, que é aqui em Gênesis, mas acompanha aí. Diz assim, ó: Então, quando José chegou junto deles, despojaram de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada, que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. E depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vimos e vendemos-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E os seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Agora pula aí no capítulo 39. Eu vou ler do versículo 1 até o 23, o capítulo inteiro. A continuidade da história. E José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José,
que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer o seu serviço e não tinha mais ninguém na casa dos domésticos, nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso na mão da mulher. Assim que se deu conta de que a fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo. A mulher de Potifar chamou seus criados e lhe alegou: vejam, o meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu a minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, ele largou esse manto do meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então contou-lhe a sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste se aproximou de mim para me insultar. Todavia, quando eu gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, a sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Até aí. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, e ela, ó Deus querido, ela nos transforma, e diante dela, nessa hora, eu peço ao Senhor graça e sabedoria para transmitir a mensagem que o Senhor tem para cada um aqui, diretamente aos corações, o mais profundo da alma, que os corações, os ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem a dizer. Que o Espírito Santo, Deus, seja com cada um aqui, direcionando, falando, revelando, transformando os corações, mudando aquilo que precisa mudar, nos edificando nessa noite e fazendo aquilo que lhe agrada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quero compartilhar uma palavra em cima dessa história que talvez muitos já conhecem, sobre o fatídico ali, caso de José, onde os irmãos dele traíram ele e jogaram ele dentro de um poço. E a mensagem que eu quero trazer aqui, o tema dela é sucesso até no fundo do poço. Meio controverso, né? Como assim? Estou no fundo do poço e é possível ter sucesso, algum sucesso? Mas enfim, o contexto aqui, você já sabe, José foi traído pelos seus irmãos, eles não gostavam. José era um dos filhos mais caçudos de uma casa de 12 irmãos, imagina só, uma casa cheia de irmãos. José era o segundo mais novo e quase ninguém ali da casa dos irmãos dele gostava dele. Ele tinha ciúmes porque o pai dele amava mais ele do que os outros e dava roupa bonitinha para ele, dava uma roupinha colorida e piriri parará. E aí, certa vez,
pai de José pediu aos irmãos para ir cuidar das ovelhas num lugar distante e ficou José em casa. Só que eles estavam demorando e o pai dele falou: vai atrás deles para ver se estão bem, né, se está tudo certo. E foi José, né, depois, e chegando, todo mundo avistou José vindo, eles falaram: vamos tirar uma mão para cima dele, vamos jogar ele dentro do poço para a gente se livrar desse cara chato logo. E aí a gente fala para o nosso pai que, sei lá, um bicho comeu ele. E foi dito feito, chegou lá, jogaram ele dentro do poço, e eles iam deixar lá, ou a princípio pensaram até matar, enfim. Mas aí vinha passando uma caravana de ismaelitas e eles falaram: não, tive uma ideia, é bacana, vamos vender ele, assim o sangue dele não cai sobre as nossas mãos, a gente precisa matar o nosso irmão, e a gente dá o fim nele, né? Ainda ganha um dinheiro em cima dele. E foi isso que aconteceu, venderam ele como escravo, ao preço de, alguém prestou atenção no texto? Quanto? 40 pratas. O meu diz 20 pratas, 20 moedas de pratas. Era o preço de um escravo, no versículo capítulo 37, que nós lemos, versículo 28. Quando passaram os mercadores israelitas, deveriam retirar o José da cisterna, vender José aos israelitas por 20 peças de prata. E esses o levaram. Era na época um preço que se pagava por um escravo. 20 moedas de prata, talvez o equivalente ali a alguns dias de trabalho, talvez. Mas enfim, foi vendido a um preço barato, preço de banana. E Moisés, então, José, nossa, contei 3 histórias aqui ao mesmo tempo. Então José foi levado, não por sua vontade, para o Egito. Para quem não sabe, ele estava ali na região de Siquém, era o norte de Israel, e foi levado até o Egito, que é o sul ali. Eles andou pelo menos ali uns 600 mil quilômetros, é distância pra caramba, é como se você saísse daqui e fosse lá em torno da minha cidade, no meio de Minas lá no meio de alguém de Minas aqui, não? Aí, ô mineiro, gente boa, gente boa. De que cidade que é? Patos de Minas. Patos de Minas, olha aí, legal. Quase Triângulo Mineiro, é isso? Pé de Uberlândia, Uberaba? Legal. Eu acho que não deve nem chegar a dar 600 km daqui lá, é menos ainda, mas é uma boa caminhada, tá? Chão pra caramba, 600 mil quilômetros. Ele foi caminhando ali como escravo, talvez não velho ali. Peraí, 600 mil quilômetros ou 600 quilômetros? 600 mil quilômetros. Nossa! É chão pra caramba. E ali ele chegou, né, depois de longe da sua casa, da sua família, vendido como escravo pela sua força. E o Egito, quando a Bíblia fala sobre o Egito aqui, é como se fosse os dias de hoje, a gente vivendo nos dias de hoje. Eu quero passar aqui 3 dicas para você ter sucesso, mesmo se você porventura chegar no fundo do poço. A primeira delas é: o Senhor precisa estar contigo, independente de onde você vai. Mesmo que você chegue porventura no fundo do poço, o Senhor precisa estar contigo lá, para que você mesmo lá tenha sucesso. Então, o Egito aqui, ele representa o comércio de hoje, né, onde a gente está inserido, esse mundo, esse sistema que a gente está hoje, se a gente trouxer para os nossos dias, é o sistema que a gente está. O mundo capitalista é comércio puro. Então, o Egito representava uma civilização moderna naquela época já, bem avançada. É uma das civilizações mais antigas do Egito. E eles tinham um comércio muito forte, de todo tipo. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, é esse sistema nosso, né? Então, assim, versículo 2 do capítulo 39, a Bíblia fala que o Senhor estava com José e em tudo ele teve êxito. Olha só, vamos recapitular aqui. Primeiro, do nada, José foi simplesmente obedecer uma ordem do pai, chega lá, ele é traído pelos irmãos, ele é jogado no poço, pegaram a roupa dele, a roupa novinha que o pai dele tinha dado para ele, e ficaram com ela. Ele foi injustiçado, foi vendido como escravo, foi para longe da sua casa, da sua família, ficou sem os seus pais, ficou sem sua família, sem o seu apoio, e ainda foi considerado como morto, como indigente que morreu, um bicho comeu ele. Foi a história que os irmãos passaram para o pai dele. Veja que tragédia, que lástima aconteceu com a vida de José. A pior coisa possível poderia ter acontecido com ele. E a Bíblia fala que, apesar de tudo, Deus estava com ele. Apesar de ele ter chegado literalmente ao fundo do poço, Deus estava ali com ele.
Então, é um pouco disso que eu quero que você entenda e eu quero que você diga, e agora reflita na sua vida. Apesar de tudo, Deus está contigo. Vem? Posso ouvir um amém? Amém. Então repete comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Mais forte. Deus está comigo. Deus está comigo. Amém. Então quando você quem aqui tem 17 anos? Miriam? Mais alguém? Alguém tem acima de 17 aqui? Todo mundo está ali para fazer 16, 17, assim, né? Abaixo de 16 ou 17 então. Eu não li, mas há um texto na Bíblia, lá acho que no capítulo 37, que fala que José, nessa época, ele estava com 17 anos. Pasme, a idade ali da Miriam. Muito próximo à idade de vocês. Era um adolescente saindo da puberdade ali, talvez, ou entrando na puberdade, dependendo. Mas era um adolescente que vivia as mesmas coisas que vocês viviam, ou que vocês estão vivendo. Imagine você passar por tudo isso, ser levado para longe dos seus pais, né? E sem nenhum apoio, dado como morto. As pessoas nem mandaram procurar a polícia atrás de você, mandou, porque foi dado como morto. Então, foi esquecido. Seu nome foi esquecido na face da terra. E é isso que aconteceu com ele. Então, vocês estão com 17 anos hoje, nesse trajeto do mundo de hoje. Quando vocês começam a entrar agora, né, se formar no ensino médio, aí, ir para o mercado de trabalho, é como se vocês estivessem indo para o Egito. O Egito dos dias de hoje é esse mercado, esse sistema de trabalho. Lá vocês vão encontrar, nesse mercado de trabalho, quando vocês entrarem, né, começar a trabalhar. Alguém já trabalha aqui, não? Não, trabalha? Vocês vão se deparar com alguns Potifar, com algumas pessoas que são bem-sucedidas já e que talvez vão querer explorar vocês, talvez não saibam do histórico, de onde vocês vieram, não sabem o que há, o peso que há sobre vocês, a história de vocês, não sabem, né, a família de vocês, o contexto, e vão querer explorar vocês, o trabalho de vocês. Foi isso que aconteceu com José. Ele caiu na mão de um cara chamado, o nome do cara era Potifar, não era o cargo. Alguém sabe me dizer pelo texto que a gente leu qual era a função desse Potifar? Oficial. Oficial do rei, ele tinha um cargo importante ali no Egito e era um oficial. O nome dele é Potifar. Então, vocês vão se deparar quando vocês entrarem nesse mercado de trabalho, com pessoas como Potifar, que vão explorar, que não querem saber do passado de vocês, da história de vocês, quem são vocês, e vai explorar vocês. Esse é o Egito de vocês. Então, apesar de tudo, eu quero dizer e reforçar para vocês, para que isso grave no coração de vocês. Deus está contigo. Apesar, mesmo que você esteja em uma situação de perigo, eu quero que você agora vai repetir comigo como um mantra. Deus, tudo que eu falar aqui, você vai falar, Deus está comigo. Apesar de você se ver sem rumo, se ver no fundo do poço, Deus está comigo. Apesar de você se ver em perigo, Deus está comigo. Apesar de você se ver numa situação sem saída, Deus está comigo. Mesmo que porventura os seus amigos te traiam, Deus está comigo. mesmo que porventura os seus pais te abandonem, Deus está comigo. mesmo que porventura todo o seu dinheiro acabe, Deus está comigo. mesmo que porventura vocês não passem vestibular nenhum, Deus está comigo. mesmo que porventura vocês não achem emprego nenhum, Deus está comigo. amém. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Que essa mensagem fique no coração de vocês, porque de fato essa é a primeira chave do sucesso, mesmo que vocês porventura venham chegar no fundo do poço. Deus está com vocês. E assim, não importa a pessoa com quem vocês, na mão de quem vocês vão passar, Deus vai estar com vocês. Amém? Amém. Então, se você permanecer com a sua fé inabalável, naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus está te direcionando, eu sei que todos vocês já têm alguma direção de Deus na vida, porque vocês estão vindo aqui há muitos sábados e alguma coisa talvez Deus já falou com você num desses momentos. Então, você já tem alguma direção de Deus, Deus já te falou em algum momento da sua vida, seja aqui, seja no seu quarto, seja na sua casa, na sua oração, na sua mente. Eu tenho certeza que Deus já falou com você alguma mensagem, você sabe que Deus te falou. Você sabe qual a direção que Deus tem para você, e se você permanecer com essa fé inabalável nessa palavra que você tem de Deus, você, mesmo que chegue no fundo do poço, você vai ter sucesso. Você vai ser bem sucedido como José, apesar de tudo, Deus estava com ele, e ele vai te abençoar independente das circunstâncias. Amém? O primeiro fato que é interessante, que se você
continuar nessa fé inabalável, você sabe aquilo que Deus tem para você. Você sabe a promessa que Deus tem para você. Talvez você vai chegar no emprego e o seu chefe vai te esnobar, vai te maltratar, vai te tratar com desrespeito, mas você sabe a promessa que Deus tem para você. Você sabe o que Deus te falou. Você sabe quem é você em Deus. Então, se permaneça com essa fé inabalável, e se você permanecer com essa fé, as pessoas vão começar a observar a sua fé. Vão começar a perceber que há um Deus na sua vida, que direciona a sua vida. Assim como Potifar, a Bíblia fala lá no versículo 3, eu acho. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e abençoava em tudo que ele fazia. Independente de onde você for, na faculdade, no vestibular, na escola, no trabalho, se você permanecer com a sua fé em Deus, alguém vai observar e falar: a mão de Deus está sobre essa pessoa. As pessoas vão observar Deus em você. E vai ser tudo diferente. E a partir desse momento que Potifar percebeu isso, pô, esse cara é abençoado, ele é diferenciado. Tudo que ele faz dá certo, prospera, ele tem sucesso em tudo. Eu não sei nem a história dele, mas está aqui como escravo, e tudo que eu peço ele faz e dá certo. E não reclama. Então, a partir desse momento, Potifar começou a promover ele, a dar mais confiança, cargo de confiança, responsabilidade, e a Bíblia fala que chegou um momento em que Potifar entregou tudo. Ele administrava tudo que era do Potifar, ele administrava e tinha total autonomia e liberdade para mandar e desmandar. Até mais do que o próprio Potifar. Ele que tomava as decisões para ele sobre os bens, sobre os negócios, sobre todo o empreendimento do Potifar. Olha só que nível de confiança chegou. Então, ele percebeu que José era um cara abençoado. Só que, olha, trazendo para o nosso dia de hoje, né, as notícias, tudo fala que a geração de hoje, ela não está disposta a passar por isso que José passou. É uma geração imediatista, que é tudo para hoje, tudo rápido, tudo é fast food, tudo é rápido. Tem que ser agora, se demorar o meu iFood aqui, eu já vou entrar com o processo, já vou reclamar. É uma geração, eu me coloco nisso, porque a nossa geração atual é a geração do momento, incluindo adultos, jovens adultos, não só vocês, tá? Então, a nossa geração é uma geração que quer tudo de imediato e não está disposta a passar por todo esse processo que José veio. Olha só para vocês verem, uma notícia aqui que eu peguei recente. Eu sou da área de construção civil e eu li uma notícia recente: escassez de trabalhadores atrasa obras e aumenta custos na construção civil. O mercado está em crise de mão de obra, de pessoas, porque não acha pessoas que querem trabalhar, como, por exemplo, servente pedreiro, faxineiro, caixa. Está muito difícil e ninguém quer trabalhar mais com esse tipo de função. Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, quer se formar, ou nem se forma, mas já quer estar ganhando dinheiro rápido, porque vê gente ganhando dinheiro fácil na internet, né? E ninguém mais quer trabalhar com mão de obra desse jeito. Tá escasso. Esse é o perfil e a foto da nossa geração. E deixa eu beber uma água aqui. Eu sou da década de 90, peguei aqui minha idade, não sou tão velho assim. Eu sou da década de 90 e eu comecei a trabalhar cedo. Saí de casa com 17 anos, fiz 17, me formei, saí de casa e fui trabalhar, morar com meus irmãos em outra cidade. Fui me virar, fui fazer o curso técnico e eu ralei pra caramba. Foi uma época que eu mais ralei, eu acho, na minha vida, assim, trabalhando. Eu fui fazer curso técnico e fazia estágio. Depois que eu formei no curso técnico, eu precisava trabalhar, eu precisava entrar no mercado de trabalho, eu precisava, né, aprender a vida. Era para mim ali, eu estava entrando no tatame da vida, aprendendo como lutar de verdade, as lutas da vida. Quando eu saí de casa e fui enfrentar o que é a vida adulta. E ali eu desgrudei, cortei o umbigo da minha mãe com 17 para 18 anos e fui viver a minha vida. E vi que não era fácil. Acordar bem cedo, pegar ônibus, andar, não tinha carro, obviamente, né? Então acordava cedo, pegava o ônibusão, às vezes ia de bicicleta, andava quilômetros, até a pé, para ir trabalhar. E foi uma época que eu ralei, mas eu aprendi muito com as coisas da vida. Eu ralei, de fato, assim, eu me formei em técnico eletroeletrônica, e aí meu irmão comentou comigo: Rafael, você formou, e aí, o que você vai arrumar? Eu não sei, estou aberto ao que for preciso. Conheço um eletricista ali que ele pega pessoas assim, novos aprendizes, e vai ensinando, né?
alavancar, ensinar como que trabalha, se envolver com o mercado de trabalho. Aí eu fui lá, procurei, atravessei a cidade, fui lá, meti a cara, falei, você que você tem a vaga aberta aí para me ajudar, mesmo que se você não tiver nada para me pagar, tudo bem, eu estou aqui só para aprender. Se você puder encaixar aí nas suas demandas aí, eu vou junto, eu observo. E a partir daquele dia ele entregou ali um alicate para mim, uma fita isolante, e eu comecei a trabalhar. Comecei a acompanhar ele, ia em casa, ia em clientes, ia em indústria, ia todo tipo de cliente fazendo instalação elétrica, manutenção, e aprendi muita coisa. Ralei muito e às vezes eu me lembro, eu trabalhava em obra, em construção civil, junto com peão, com pedreiro, e assim, na época eu lembro que tinha uma obra que eu peguei, que tinha um restaurante popular perto que eu almoçava, ele mandava eu receber por semana, ali era mixaria. E para economizar, várias vezes eu almoçava num restaurante popular que a marmita era R$2. Eu almoçava muitas vezes do lado de andarilho, de mendigo, que frequentava esse restaurante. Cara, eu não tenho assim, nenhuma vergonha de falar isso, por tudo que eu passei. Eu chegava, eu entrava no ônibus, às vezes, sujo mesmo, de obra, todo empoeirado, porque eu ralava, às vezes eu quebrava a parede, pegava na marreta para derrubar a parede, para fazer infraestrutura elétrica, e eu não tenho remorso nenhum. Teve uma ocasião, inclusive, que eu passava na minha tia, né, tinha uma tia que vinha lá e ela lavava as roupas para mim, e ela morava na favela. E aí, voltando do expediente, o dia cansado, tudo sujo ali, né, com um peão mesmo, passei na casa dela, peguei minhas roupas, minha mala de roupa ali, desci da favela e lá em cima tinha um posto policial. Passei em frente ao posto policial carregando as malas, né? Fui andando, eu estava a pé nesse dia, não estava nem de bike, nem de busão nem nada. Fui andando a pé, não tinha dinheiro para pagar esse dia no busão. Andei uns 3 km para chegar em casa, atravessei boa parte da cidade. Quando eu cheguei no meu bairro, quase chegando na minha rua, veio uma viatura da polícia ao meu encontro e me param para me abordar, como se eu fosse um criminoso, um ladrão, um traficante, porque eu estava com a mala descendo da favela. Só que eu assustei, né? Um menino inocente como eu ali, e já me abordaram, mão para cima, joguei minha mala pro chão, enfim, eles até foram respeitosos, mas eu assustei. E eles falaram, cara, é o seguinte, você pensa só, você descendo na favela, todo sujo, com a mala, para mim isso aqui é tráfico, por que você está carregando essa mala aí? Abre ali, começaram a revistar, todas as minhas roupas ali, eu falei, estou voltando do trabalho, a minha tia mora lá no Carapina, na favela, passei lá para pegar minhas roupas, tem nada, pode olhar tudo. Então assim, a situação que eu passei, né, mas eu estava ali, talvez no fundo do poço, trabalhando, buscando uma vida digna, aprendendo, não era fácil receber mixaria, mas eu passei por isso. E hoje poucos querem passar por situações como essa. Eu aprendi muita coisa, foi ali que começou a minha vida profissional na área. Então esteja disposto, se você algum dia precisar ir para o mercado de trabalho, não pense, mas eu trabalho de caixa, isso não é para mim não, isso aí é humilhante demais. Trabalhar em caixa. Eu já trabalhei em obra como peão, trabalhei como frentista de posto quando eu cheguei aqui, trabalhei em frentista de posto de gasolina com meu tio, estudando engenharia, até o dia em que Deus abriu a porta para mim numa empresa de engenharia mesmo. Então assim, não rejeite a oferta de trabalho, não rejeite nenhum tipo de emprego porque você acha que é humilhante. José chegou no fundo do poço, ele abriu mão da honra do nome dele para entender que aquilo era um processo que Deus tinha para ele. Então, não seja orgulhoso, passe por aquilo que for preciso na sua vida, para que você consiga adquirir bagagem, maturidade, experiência. Beleza? Beleza ou não? Beleza. Assustei, ninguém está disposto. Então, para você chegar ao lugar em que você quer chegar, ou talvez que Deus tem para você, você vai às vezes precisar passar por momentos, por situações que você não queria. Situações difíceis, situações que vão te desafiar a crer, a falar, poxa, mas eu preciso passar por essa humilhação aqui? Eu preciso ser caixa de supermercado? A maioria das pessoas passaram por algum momento na sua vida por isso. Então, hoje as pessoas já querem ser supervisor, gerente, entrar na empresa com o primeiro emprego, eu formei aqui no meu técnico, quero ser gerente agora. Não, você começa de baixo, entra como estagiário mesmo, vai lá, entra nem que for só pela experiência, não precisa receber nada. Primeiro adquire bagagem, adquire experiência.
Esse é o conselho que eu deixo para vocês, para essa geração. Tá? Então, a terceira dica aqui, a segunda é, faça tudo com excelência, independente do que você for fazer. E a terceira aqui é, fuja dos prazeres. Em um determinado momento aqui, depois do Potifar ter colocado toda a confiança sobre José, sobre tudo aquilo, os bens dele, a casa, a mulher dele agora começa a tentar José. E a Bíblia diz no versículo 7 e 8, né, ela oferece para José fazer uma proposta, vem e deita comigo. Tá os dois sozinhos lá, e ela ficava, na verdade, todo dia atazanando a vida dele, você é muito bonito, tá? Deita comigo. E ele, não, eu jamais poderia fazer alguma coisa, pecar contra o meu Deus ou contra o meu Senhor. Por que eu vou fazer uma coisa dessa? E o que eu tenho para dizer para vocês é que esse mundo vai constantemente oferecer para vocês propostas sedutoras, propostas que aparentemente vão ser irrecusáveis. Então, não cedam à pressão do diabo, do inimigo, do mundo, da tentação da sua carne. Não ceda à tentação. Vai ter coisas que parecem ser boas, mas fuja delas. A Bíblia fala que José fugia dessa mulher. Fugia, e teve uma vez que eles estavam sozinhos em casa e ela agarrou ele. Ele falou, vem e deita comigo, não tem ninguém em casa. A Bíblia fala que José fugiu apressadamente. Fugiu com força daquela mulher. Então, se eu puder dar uma dica aqui em cima desse texto fuja dos prazeres que o mundo te oferece. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. Ele tenta na vida de vocês, na nossa vida. Colocar propostas para que vocês pulem as etapas da vida de vocês. Para que vocês achem que, poxa, mas um dia eu vou me casar. Qual é o problema de eu ter relação hoje? Fujam das propostas que o diabo coloca. Existe uma frase que me marcou muito na minha época de adolescência. Eu li um livro sobre namoro e essa frase ficou comigo, eu carrego ela até hoje. Fazer a coisa certa no tempo errado, ela passa a ser uma coisa errada. Por mais que a coisa é certa, mas se você faz ela no tempo errado, aquilo passa a ser uma coisa errada. Então, namorar com alguém é errado? Não. Se você faz isso no tempo errado, isso passa a ser errado. Talvez essa pessoa que você quer se envolver, quer namorar, quer se relacionar, seja de Deus de fato, seja para você, talvez você forme um casal legal, abençoado, mas talvez esse não é o tempo. Talvez vocês precisam amadurecer mais ainda, tanto você como a outra pessoa. Então, se você adianta o processo, você atrapalha tudo. Não queira pular as etapas que Deus tem para você. Não queira adiantar o processo como se você quisesse adiantar e falar, não estou adiantado aqui no plano de Deus para mim. Meu cronograma está em avanço, tá mais do que deveria. Não queira adiantar os processos que Deus tem para a vida de vocês. Que é isso que o diabo tenta a todo momento. Fazer propostas para que vocês experimentem aquilo que vocês não deveriam estar experimentando ainda. Tantas propostas, né, que o diabo lança para a vida da gente, principalmente questão de emprego, de ganhar de profissão, de estudo. Quantos adolescentes, pessoas aí não estão hoje ganhando dinheiro na internet? Vai lá, faz uma dancinha no TikTok, viraliza, é fácil, você vai ganhar muito dinheiro. Para de estudar, para com esse negócio de estudar, esquece o negócio de faculdade, você não se mata com isso não. Vai lá, faz uns vídeos, se humilha lá na internet, você vai ganhar bastante dinheiro. Tem muita gente ganhando horrores de dinheiro na internet, é um dinheiro fácil, vai lá. Outro dia eu vi, não sei se vocês viram também um vídeo que realizou, um podcast de, sei lá se é crianças ou adolescentes, coaching, e um moleque falando, mas para que eu vou querer estudar Aristóteles na minha vida? O cara vai chegar na minha casa e vai invadir lá e eu vou falar, não, Aristóteles disse isso, o Teorema de Pitágoras, sai daqui. É um absurdo, e isso reflete exatamente a geração de hoje, que não quer estudar e quer um dinheiro fácil e rápido, adolescentes que não têm nem bagagem, querer dar conselho para outros, como empreendedores, como coach, porque estão ganhando dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, ganhar dinheiro não é sinal de sucesso. Ter dinheiro, se faturar, se enriquecer, não é sinal de prosperidade e sucesso. Tem muita gente acabando com a sua vida,
psicológica, social, emocional, mas está ganhando muito dinheiro. Não é sinal de sucesso você ganhar dinheiro, principalmente na internet. E aqui eu quero trazer um tema que eu queria encaixar, né? Dentro disso, o diabo quer antecipar as etapas da sua vida. Quem aí assistiu o vídeo do Felca recentemente, que viralizou, batendo 50 milhões de views? Quem assistiu aí? Você um vídeo eu acho que tem uns 15 a 20 minutos, né? É quase um documento. 48, caramba. Eu assisti e nem pareceu isso. É um documentário muito bem feito que assim, te prende realmente, você fica de boca aberta com as coisas que vêm acontecendo na internet. E eu, principalmente, que pouco entro em rede social, tenho tentado o máximo possível ficar longe de Instagram, Facebook, a gente fica abismado. E ele, que inclusive é um cara que é da rede social, né, se mostra ali bem indignado com essa situação de exploração de adolescentes. Então, assim, esse é o caso típico do que o diabo quer fazer com vocês. Antecipar as etapas. E esse tema adultização é uma palavra que nem existe no dicionário. Alguém se propõe a dizer, se arrisca a dizer o que é, o que você acha que é a adultização? Alguém se arrisca a comentar sobre o tema? O que é a adultização para vocês? Pra mim não também exploração infantil, mas humilhação infantil, ficar humilhando a criança, fazer meio que uma lavagem cerebral nela, até que chega um momento que ela fala, normal pra mim, não tem nenhuma diferença eu fazer isso e isso, pra mim é normal, eu faço isso a vida inteira. Tem algumas séries na Netflix, tem uma série muito interessante que eu assisti de meninas, inclusive dentro da igreja, que se envolveram com o TikTok, gravar vídeo, e o cara começou a explorar elas, e elas virou quase que uma seita. Eu esqueci o nome da série, mas é muito interessante. Assistam se puderem. Eu esqueci aqui, eu não trouxe. Mas é um dos tipos, e é real, é um documentário real, e hoje foi bloqueado, mas provavelmente até vocês já assistiram o vídeo dessas meninas dançando quando viralizou ali TikTok, Instagram. Mas alguém quer comentar do tema, adultização, o que acha, o que vocês acham, não acham, concordam, não concordam? Fala aí. Desculpa, seu nome mesmo? Enzo. Fazer com que as crianças pensem que fazer coisas que adultos fazem seja normal, algo que, assim, aproveitar mais a infância. É um tempo que passa rápido. Já quer pular lá, logo para fase adulta, já quer amadurecer. Isso. Sendo que não é assim. Sendo que ainda tem 12 anos de idade. Exatamente. Foi o que ele até traz à tona, um rapaz ali que explora uma menina desde os 12 anos, mas esqueci o nome dela, alguém lembra o nome dela? A menina? Como é que é o nome dela? Camilinha. Camilinha. Faz 16 anos que eu tô silicone, fiquei tipo... E mostra os vídeos dela em show e dançando, como se fosse uma adulta sensualizando. A menina toda, os vídeos dela sempre sensualizando com poucas roupas ali, sensualizando através de dança, de ações, que despertam essa antecipação, justamente como eu venho falando, antecipar aquilo que a vida adulta para um adolescente que às vezes não tem maturidade. Você sabe, você me estava conversando, porque na minha escola tem um negócio que a gente faz com o coordenador, né, tem uma aula com ele. Aí ele falou sobre isso. Aí ele contou pra gente também que o Ítalo Santos, ele, pegava famílias em situações situações difíceis financeiramente, aí ele fazia um acordo em dinheiro, pegava a criança, ficava com a criança, aí ele, depois de um tempo, fazia a criança se tornar, sabe aquele negócio que vai lá na justiça e a criança consegue ser independente? Isso. Aí ele fazia as crianças fazer isso para poder explorar. Aí ele também às vezes fazia tráfico humano. Tem outro caso desse jeito. Um político lá ele conseguiu fazer com que, eu acho que foi o
filho dele fosse considerado pela lei maior de idade para transferir os bens do nome dele para o nome do filho, para lavar dinheiro. Isso acendeu um alerta, né, em todo o país, na verdade, principalmente lá na Câmara, no Senado, e surgiu uma PL, na verdade uma PL que já tratava superficialmente o tema, e o governo inclusive aprovou bem recente, eu acho que essa semana, essa PL 22, 26 e 28, que estabelece regras de proteção contra criança e adolescente, contra abuso de criança e adolescente, principalmente no ambiente digital, né, virtual. Esse é o tema que acendeu, que na verdade essa exploração não acontece, não é desde hoje, há muito tempo, mas com esse vídeo isso veio à tona. Então, é justamente, principalmente essa questão sensual, de sensualizar a criança para ela trazer a vida adulta dela. Isso também é uma das coisas que o diabo tenta fazer com vocês, tá? Então, a dica é, fujam de toda... A Bíblia fala lá em Romanos, né? O Paulo fala, fujam de toda aparência do mal. Fuja mesmo. Se você enxerga algum perigo nisso, fuja. Se você enxerga perigo em rede social, é uma armadilha muito sagaz do diabo, principalmente para adolescente. E não só, vou dizer, não só para adolescente, mas ele quer, o objetivo é adolescente, crianças e adolescentes, porque se começar cedo, quando você estiver na fase adulta, você já descambou ali. Então, hoje, mas tem pessoas velhas, anciões, que já estão perdendo ali a sua vida em rede social e não percebem o tempo que ficam ali, só rolando rios, vendo vídeos. Isso é altamente prejudicial. Um adolescente como vocês, eu digo assim, com toda convicção, não tem a capacidade de você se expor na mídia e, por exemplo, lidar com as críticas que você ouve. O próprio Felper, na uma entrevista, ele fala isso. Eu entrei muito novo na internet, ele fala, e minha mãe e meus pais não queriam, hoje eu entendo eles perfeitamente, mas um adolescente, ele não está preparado para lidar com as críticas, com esse cancelamento, às vezes que a internet vem, com as críticas, isso destrói você emocionalmente. Então, justamente você entra nesse ciclo de buscar curtidas, buscar likes, visualizações, que uma hora ele vai te consumir e te matar psicologicamente, emocionalmente. Enfim, só trazendo esse tema aqui para que eu queria comentar, mas é isso que o diabo quer fazer com vocês. Então não cedam à pressão, não cedam aos prazeres que o mundo oferece, às tentações. Permaneçam confiantes naquilo que Deus tem para vocês. Amém? Eu trabalhei, um desses primeiros empregos, começando com esse emprego que eu comentei lá com esse cara eletricista, trabalhando em obra, em construção, me surgiu uma oportunidade com engenheiro, comecei a me envolver com engenheiro elétrico, e na época surgiu uma obra de construir um motel. Um empreendedor estava construindo um motel e eu fui destinado a trabalhar nesse motel. E eu passei uma situação, eu acho que eu já contei aqui em algum momento, e que eu me senti muito como José. A filha do dono, que tinha muito dinheiro, esse empreendedor que estava construindo esse motel, na verdade era para lavagem de dinheiro, porque, enfim, a filha dele também estava ajudando lá. Era uma pessoa simples, tá? O cara era até prefeito de uma cidadezinha, mas tinha muito dinheiro, o irmão tinha muito dinheiro, e começaram a construir esse motel. E a menina começou a trabalhar lá, fazendo decoração, ela meio que tinha coisa de arquiteta, e ela começou a dar em cima de mim. Ela me viu, talvez assim como o Potifar olhou e falou, nossa, esse menino é diferenciado. Tudo que ele faz, ele põe a mão, dá certo. E ela começou a ficar em cima de mim. E começou a me dar cantadas direto, e me chamar, começou a dar desculpa de me pegar altas horas da noite em casa, depois que o negócio estava funcionando. Eu preciso do seu eletricista aí, que eu preciso levar ele lá no motel para consertar uma tomada que caiu lá do disjuntor. E eu comecei a ficar atento com aquilo. E teve uma situação, por exemplo, que ela estava finalizando a construção e ela estava decorando um quarto e eu fazendo a parte elétrica e ela instalando um lustre, que ela construiu lá artesanalmente. E nesse momento saiu o engenheiro, ficou só ela e ela no quarto de motel. Olha pra você ver a situação, a armadilha. Ela fechou a porta, apagou a luz, vamos ver como é que fica. Apagou a luz, acendeu o lustre e eu sozinho lá no quarto com ela. Ela ficou do meu lado, fechou a porta e falou, o que você acha? E virou e me deu um beijo no rosto. Eu poderia aproveitar a oportunidade ali e ter alguma coisa com ela e cair na tentação. E ela falou, você não vai revidar o beijo que eu te dei? Normalmente, pessoas revidam. Eu falei,
não vou fazer nada, por que você fez isso? E ali eu cortei ela na hora, e eu assim, foi por pouco que quase não saí com o José ali, gritando pelado com a roupa na mão, que ela queria me agarrar. E eu tinha ali 17, 18, talvez 19 anos, eu acho. Foi uma situação que eu me vi, na época eu estava bem firme na igreja, procurei meu pastor, falei, pastor, essa menina está no meu pé, ela é rica, ela tem dinheiro, só que é o seguinte, ela já era separada, tinha 2 filhos, e não era para mim. Mas que eu queria, sabe? Poderia ver com bons olhos, falar, nossa, uma menina rica, tô bem de vida, o cara está cheio de dinheiro, o pai dela é prefeito, tem dinheiro, está construindo ali. Poderia fazer meu pé de meia ali, mas eu sabia que não era de Deus aquilo. Fugi como José, fugi assim, às pressas. Procurei meu pastor, falei, pastor, me ajuda. Eu estou aqui numa situação igual a José, eu preciso de ajuda. Ele falou, Rafael, sai fora, não é de Deus. E aí ela começou a me falar, o que eu falei, não, eu sou cristão, eu não me envolvo assim dessa maneira. O que precisa? Eu vou na sua igreja. E, incrível que pareça, ela chegou aí na minha igreja, atrás de mim. Ela falou, o que precisa? Batizar? Eu me batizo. E assim, eu falei, pastor, o que eu faço para tirar essa menina do meu pé? E assim, eu já falei isso para a Paola também, acho que eu já contei isso aqui, não escondo nada, mas é uma situação que Deus me colocou à prova ali. Eu falei, caramba, eu adolescente com os desejos à flor da pele, passei por uma situação dessa e me esquivei dela. Até o ponto que eu fui cortando, falei com o meu chefe, meu engenheiro, eu terminei lá, eu não quero ir mais lá, eu não vou atender chamar pedido dela de ir lá altas horas da noite, num motel. Eu me passava com um Audi na minha casa, eu morava num apartamento simples, me passava para me pegar na minha casa, para me levar, em nome de fazer um serviço num motel. E eu falei, cara, não, eu agradeço, mas não é isso que eu quero. Então assim, eu passei por uma situação muito parecida com essa de José e venci, só esquivando dela, saindo. Depois a gente se tornou amiga, ela realmente frequentou até por um bom tempo a igreja, mas eu cortei relacionamento, nada com mágoa, mas consegui me esquivar. Então assim, fuja das tentações que o diabo oferece e coloca para vocês. Se você quer ter sucesso em todas as situações da sua vida, não ceda à pressão do inimigo, não ceda aos desejos. Gênesis 39. Ainda que pareça você venha sofrer as penas, ainda que você seja acusado injustamente, ainda que você seja chamado de mariquinha, de homossexual, você não é homem, não ceda à pressão do inimigo. Ainda que você seja prejudicado, mas seja fiel a Deus, aquilo que Ele te prometeu. Seja fiel à palavra dEle. Mesmo que, como José, você tem que ir para a prisão, ser condenado injustamente. Seja fiel àquilo que Deus tem para você. Uma hora Ele vai te honrar. Amém? Amém. Gênesis 39, 20 e 21. Assim José ficou na prisão. Contudo, o Senhor assistia José, mesmo no fundo do poço, mesmo na prisão. O Senhor estava ali com José. Eu não sei se você já chegou a achar que chegou no fim do poço da sua vida, em alguma situação. Mas se você for fiel a Deus, Ele vai estar lá te assistindo, te olhando. Talvez essa situação é a permissão de Deus na sua vida. Talvez você está passando por isso e Deus está vendo. Você acha que não, você acha que é o castigo de Deus na sua vida, mas é simplesmente uma prova de Deus. Então o Senhor está vendo tudo aquilo que você faz, mesmo no fundo do poço. Da mesma forma ali, Deus estava preparando, através de José, toda a trajetória de Israel para passar para o Egito nas mãos de Faraó, do próximo Faraó que viria. O povo sofreu na mão de Faraó. Então assim, o Egito é só um nome, mas faz parte de um plano que Deus tem para mim e para você também. Porque depois do Egito, eles ficaram, o povo de Israel depois de José ficou ali 430 anos sendo escravizado na mão de Faraó. Depois do Egito, eles foram para o deserto. Eles ficaram mais 40 anos sofrendo ali no deserto, numa situação que parecia ser o fim do poço para o povo de Israel. Depois do deserto, aí eles entraram no terra prometida, mas teve o cativeiro da Babilônia, que eles ficaram 70 anos ali sofrendo como escravos na mão de outro rei. E ainda assim, depois veio Jesus. E não foram nem 430 anos, não foram 70 anos, mas o que Jesus diz é, todos os dias,
Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, essa cruz, esse poço, esse Egito que José passou, na verdade eu e você passamos todos os dias inseridos nesse mundo, nessa Babilônia, nesse Egito que nós estamos, nesse sistema. Porque esse sistema é mau, é corrompido, essa sociedade é má. Então, depois de José, Moisés passou pelo deserto, veio Josué e teve que passar por Jericó para vencer as muralhas. Davi teve que passar no campo de batalha para vencer o gigante. E Jesus também teve que passar pela cruz. Talvez seria o posto de Jesus ali, foi a cruz. Onde parecia que Jesus estava perdendo. Jesus estava perdendo aquela batalha quando ele estava lá pregado numa cruz, morrendo. Todo mundo olhava para ele e falava, perdeu. Perdeu, mané. Mas não era ali que ele estava redimindo toda a humanidade. Era naquele momento, quando todo mundo achava que Jesus estava perdendo o jogo, era exato no momento onde Jesus estava redimindo toda a humanidade, trazendo salvação para mim e para você. Então, há muita semelhança entre a vida de José e Jesus. Na verdade, a vida de José, a história toda de José é uma tipificação, a gente fala que é uma tipificação de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus também, ele foi traído pelos seus, foi ou não foi? Os que andavam junto com ele, foi traído. Por incrível que pareça, olha só, eu perguntei por quantas moedas José foi vendido? 20 pratas. Quantas moedas que Judas pagou para entregar Jesus? 20 moedas de prata, o preço de um escravo. José foi vendido como escravo a preço de nada. Jesus foi entregado a preço de nada, a preço de escravo. José foi condenado injustamente. Jesus foi condenado injustamente. Pegaram as roupas de José e sortearam, porque eles estavam de olho na roupa dele. O que fizeram com as roupas de Jesus, os soldados? Sortearam ali, porque era uma roupa legal, bacana. Há muita semelhança entre a história de José e de Jesus. Então, esse Egito, esse poço que José se enfiou, eu quero que você entenda que talvez Deus tenha um poço para você também. Você precisa passar por ele. Mas mesmo nesse poço, mesmo nesse fundo de poço, onde você acha que não tem mais saída, que está tudo dando errado, Deus está com você. Amém? Amém. Tem uma ilustração aqui para terminar. Certa vez, um ferreiro, ele que vivia uma vida bem libertina, né, curtindo os prazeres, fumava, bebia, usava droga, mulheres, tudo que podia de direito, só que um dia ele encontrou Jesus, entregou a vida para ele, mas as coisas começaram a ficar difíceis para ele. Nada parecia que dava certo, tudo ruim, tudo difícil, cheio de problema, e ele orando, dobrando um joelho no chão. Aí chega um amigo para ele, sincero, aqueles amigos que falam a verdade, cara, eu não quero minar a sua fé não, estragar esse momento legal que você está com Deus aí, mas me parece que as coisas começaram a descambar na sua vida, quando depois que você começou a entregar a sua vida para Cristo, está dando tudo errado, cara, as coisas não andam na sua vida. Eu não queria atrapalhar não, mas me parece, é o que eu estou vendo. E ele não respondeu aquele amigo dele no momento, voltou para casa, refletiu naquilo. E quando esse amigo voltou, ali na serralheria dele, e ele, o amigo dele observando ele trabalhar, Deus trouxe a resposta. E ele começou a explicar para o amigo dele, olha, muitas das vezes o ferro que eu trabalho aqui, para construir alguma coisa, eu preciso muito. O processo eu preciso submeter ele a alta temperatura, um calor de, 400 graus, para que ele esquente bastante. E depois disso, eu enfio ele na água gelada, para ele ter um choque térmico, e esse ferro chega até a gritar, né? Sobe fumaça para todo lado, chega até a estalar, parece que o ferro está doendo, está gritando ali, desse choque de temperatura. E depois eu pego esse ferro e começo a bater nele, forte. Eu começo a socar esse ferro até eu ir moldando ele para fazer aquilo que eu quero. E eu faço isso, às vezes 1, 2, 3 vezes. De primeira, normalmente não dá certo. Eu faço esse processo, eu repito esse processo várias vezes. Põe no fogo, no calor, depois coloco no frio, e fica vermelho, depois ele esfria, eu bato nele. Eu repito esse processo, até transformar naquilo que eu quero e ficar uma obra perfeita. E é justamente isso que Deus faz com a gente. Às vezes Deus te coloca nas situações à prova e ele complementou. Só que olha, às vezes não dá certo.
parece que algum erro acontece, que o ferro trinca, o aço trinca e eu tenho que jogar ele fora, naquele entulho lá que você está vendo, de ferros inúteis, porque não tem mais solução para ele. Então, o que eu peço de Deus na minha vida, eu entendi que Deus está trabalhando na minha vida esse processo de esquenta, de calor, de bater, para que eu seja transformado naquilo que Deus quer. Eu sei que um dia, talvez hoje, eu não sou tudo aquilo que Deus queria que eu fosse, mas eu vou chegar lá. Então, eu estou disposto a passar. A minha oração é que Deus, não importa quantas vezes eu preciso passar por esse processo, mas não me jogue fora como um ferro que trinca e é inútil. Então, que você esteja disposto a passar por esse processo que Deus tem na sua vida. Mesmo que você precise chegar no fundo do poço, no calabouço da prisão, como José chegou. Mas seja fiel a Deus, a palavra dele, aquilo que ele tem para você. Amém? Amém. Quero convidar a ficar de pé, quero orar com vocês. Entenda que às vezes os processos de Deus na sua vida, na nossa vida, eles são dolorosos. Parece que não dão certo, parece que não é isso. Parece que não é um caminho de sucesso. Mas José passou por tudo isso. E no final, ele foi colocado, mesmo ali na prisão, né, tudo que ele colocava a mão dava certo. Apesar de preso, de condenado injustamente, ele era um cara bem sucedido. E Deus estava com ele. Então eu quero que você repita: Deus está comigo. Deus está comigo. Independente da situação que você está passando, Deus está comigo. independente das dificuldades que você está passando, Deus está comigo. independente das crises emocionais que você está passando, Deus está comigo. independente das dificuldades da sua tarefa na escola, Deus está comigo. independente se você entregou o trabalho de casa ou não, Deus está comigo. independente de qualquer coisa, Deus está comigo. Deus está com vocês. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos edifica, o Senhor, Deus querido, nos acrescenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor, Deus querido, crava a Tua palavra em nós, no nosso coração. Da mesma maneira, Deus querido, que o Senhor tem cravado a Tua palavra em mim. Há tantos anos, ó Deus querido, desde a minha adolescência, eu tenho buscado, Deus querido, mesmo passando por processos doloridos, mas é ser fiel a Ti, ó Deus querido, que é o nosso objetivo. Independente, ó Deus, se o processo é difícil, o Senhor, ó Deus querido, ajude a cada um dos que estão aqui também a passar por esse processo, a entender, ó Deus querido, que o processo pode doer, pode parecer que o Senhor não está olhando para eles, mas o Senhor está. Eles possam compreender, ó Deus, que mesmo parecendo que estão no fundo do poço, sem saída, sem solução, Senhor, Deus querido, conseguir enxergar, Deus querido, alguma saída, mas o Senhor está com cada um deles. Mesmo, Deus querido, que quando pareçam que as circunstâncias não são favoráveis, ou que eles estão sendo injustiçados, ó Deus querido, quando alguém pede para eles, ó Deus, que eles possam entender que o Senhor quer passá-los por todo esse processo, porque o Senhor há um propósito maior, que é um futuro de paz destinado para cada um deles, e que, ó Deus querido, nos teus braços nós podemos confiar. Então, Deus querido, nessa noite, gera, Deus, confiança, fé, a certeza, a convicção da Tua promessa sobre a vida deles, e que, Deus querido, nada daquilo que o diabo oferecer para eles, nenhuma tentação, que eles possam, Deus querido, ter a convicção, Deus querido, de falar não para o diabo, de falar não para as ofertas que o diabo, para as bandejas que o diabo coloca na vida deles, na frente deles. Que eles, ó Deus querido, possam dizer com toda a convicção não ao diabo, não às ofertas, não aos prazeres que o diabo coloca diante deles. E que eles sejam como José, que, ó Deus querido, venham ser prósperos e o Senhor esteja com eles. E as pessoas possam ver o Senhor na vida deles, aonde eles forem, que a Tua presença faça a diferença. E, ó Deus, o Senhor nos coloque, a cada um deles, no lugar que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.